Bom dia, meus irmãos, nós estamos mais uma vez reunidos para louvarmos ao Senhor nesse domingo tão especial, esse primeiro domingo de agosto, dia 2, onde nós podemos glorificar esse Deus tão maravilhoso que tem cuidado de cada um de nós, que tem nos sustentado durante todo esse tempo que estamos aqui. É muito bom ter você conosco nessa manhã, assistindo esse culto, você que é membro da nossa igreja, você que está assistindo esses cultos, mas que também não é membro da nossa igreja, é tão gostoso tê-lo conosco. Espero que o Senhor Deus esteja o abençoando, esteja cuidando de você, espero que você esteja sendo edificado pela palavra do Senhor, por esse culto que nós prestamos ao Senhor. Eu gostaria de ler com vocês o Salmo 23, um salmo extremamente conhecido, mas que tem um significado muito importante para nós, esse tempo que nós estamos passando. O Salmo 23 diz o seguinte: O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Em verdes passagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo que quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Meus irmãos, como é gostoso nós podemos confiar nesse Deus. Como é bom nós podermos descansar na presença desse Deus tão poderoso, tão bondoso conosco, que tem nos guardado, que tem nos abençoado, que tem realmente provido aquilo que nós precisamos. Mas esse salmo, a promessa maior desse salmo é que o Senhor Deus estará conosco o tempo todo.
O Senhor é o nosso pastor e estará conosco em qualquer situação que nós passarmos. Essa é a verdade absoluta nesse salmo e é por isso que nós estamos tão felizes e alegres nessa manhã. Também estamos alegres porque nós temos a possibilidade, estamos vislumbrando lá na frente o retorno aos nossos cultos. Então que você esteja orando por isso, esteja agradecendo ao Senhor por isso também, pela graça e pela misericórdia dEle, como Ele tem cuidado de cada um de nós até agora. Eu gostaria que você estivesse orando comigo nesse momento, entregando ao Senhor nessa manhã, esse culto, esse tempo onde nós poderemos cantar juntos, onde nós poderemos estudar a palavra do Senhor junto, onde juntos como igreja poderemos cultuar esse Deus tão maravilhoso. Vamos orar, meus irmãos. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela tua promessa, ó Deus, de estar conosco, ó Pai, em todos os momentos da nossa vida, Senhor. Obrigado, ó Deus, porque nós temos ao Senhor como nosso fiel pastor, ó Pai, aquele que cuida de nós, aquele que se faz presente, ó Pai, em nossas vidas, Senhor, em todas as situações e em todos os momentos que nós vivemos e passamos por dificuldades, alegrias, Senhor. Sabemos que o Senhor está conosco, ó Pai, e o Senhor tem cuidado, ó Deus, da tua igreja e do teu povo que se reúne aqui. Ó Pai, obrigado, Senhor Deus, porque nós podemos confiar no Senhor e descansar, ó Pai, na tua provisão. Te agradecemos também, Senhor Deus, nesse momento, porque reunidos, ó Pai, não fisicamente, Senhor, mas juntos, ó Deus, em espírito, ó Pai, podemos cultuá-lo e render graças ao seu nome, ó Pai, render louvores a Ti, Senhor, aprender do Senhor através da Tua palavra e ajuda-nos, ó Deus, a descansarmos, ó Pai, e a realmente aproveitarmos esses momentos tão preciosos, ó Deus, que o Senhor tem nos dado, ó Pai, através da internet, ó Deus, para termos interação, ó Deus, com os nossos irmãos. Ó Pai, nós queremos agradecê-lo, Senhor, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, por cada um dos membros da nossa igreja, e queremos pedir, ó Pai, nesse momento, por aqueles irmãos, ó Deus, que estão em uma situação difícil, Senhor. Quero, ó Pai, lembrar daqueles que perderam seus entes queridos, ó Deus, e estão realmente sofrendo nesse tempo. Lembrar também, ó Deus, daqueles que estão acamados ou adoentados, ó Deus, ou impossibilitados, ó Deus, de se locomover por algum motivo ou outro, ó Pai, que o Senhor esteja com esses irmãos. Abençoa, Senhor Deus, a Tua igreja, Pai. Renova o ânimo, ó Deus, da Tua igreja, Senhor Deus. Que possamos, ó Pai, estar glorificando o Teu nome, ó Deus. Que possamos, ó Deus, estar realmente na expectativa, ó Pai, de podermos voltar, ó Deus, a nos encontrar fisicamente, ó Deus, para cultuá-lo também. Que isso, ó Deus, seja feito, ó Pai, com sabedoria, Senhor. Que o Senhor nos oriente, ó Deus, da melhor forma, ó Pai, para fazê-lo, Pai. Te agradecemos, ó Deus, por esse culto e pedimos, ó Deus, que o Senhor o receba como um aroma suave, ó Deus, diante do Senhor. Que o Senhor fale conosco nessa manhã. É o que eu peço, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Meus irmãos, vamos aproveitar esse culto e louvarmos ao Senhor juntos nessa manhã. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus, em todo trance agudo. Com fúria pertinaz, persegue Satanás. Com
Meus irmãos, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4 da carta de Paulo, que ele escreveu àqueles irmãos ali da Ásia. Nós estamos vendo agora a partir do verso 17 de Efésios capítulo 4. Nessa manhã nós estaremos estudando do verso 17 até o verso 24. Meus irmãos, esse texto que nós vamos a partir de agora começar a ver dessa carta, Paulo começa a deixar um pouquinho a parte teórica, a parte doutrinária daquilo que ele havia escrito, da maneira como ele havia escrito aos irmãos ali em Éfeso, e começa a fazer uma aplicação muito prática de tudo aquilo que ele havia ensinado. Então, a partir desse tempo, a partir desse momento, dessa carta, a gente vai começar a perceber a maneira como Paulo tenta tratar a nossa vida, tratar a vida da igreja, com áreas que são realmente muito práticas para nós. Isso é uma coisa muito boa, porque a gente deixa um pouquinho aquela parte teórica somente, onde parecia uma repetição de tudo aquilo que a gente estava vendo domingo após domingo, e entramos então em algo que é muito mais palpável talvez para nós. Por outro lado também, isso pode talvez trazer um certo incômodo, porque ele vai tratar de áreas que são difíceis para nós. Paulo ele trata sobre algumas situações da nossa vida onde nós seremos confrontados literalmente com a nossa forma de pensar, a nossa maneira de agir, como nós lidamos com a nossa vida. Isso é algo bom, porque a gente pode espelhar ou ver aquilo que o Senhor Deus quer nos ajudar a crescer, para que sejamos parecidos com Jesus. Esse é o intuito de Paulo, que cada homem, cada mulher se torne mais e mais parecidos com Cristo. E é por isso que ele escreve essa carta, é por isso que nós precisamos estudá-la com bastante cuidado, com bastante afinco, para nos tornarmos cada dia mais parecidos com Jesus. A partir do verso 17, então, do capítulo 4 de Efésios, Paulo diz o seguinte: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda a espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Cristo Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Meus irmãos, esse texto é um texto bem conhecido de todos nós, eu creio, ou pelo menos de uma grande maioria de nós, mas ele traz umas verdades muito interessantes e que nós devemos pensá-las e refletir sobre a nossa vida hoje, a nossa vida do passado. A primeira coisa que a gente percebe aqui logo no verso 17, no iniciozinho do verso 17 ali, é que Paulo ele faz um apelo aos crentes ali em Éfeso, mas esse apelo que ele faz questão de mostrar que não é vontade humana, mas sim a vontade de Deus que ele assim o trate. Não é interesse de Paulo somente falar sobre isso, mas ele diz aqui que ele usa o Senhor Deus como testemunha daquilo que ele quer falar. É isso que Paulo diz assim, olha, assim eu lhes digo e no Senhor insisto, né? O verbo que Paulo está usando aqui, falando sobre o insistir no Senhor, ele insiste, é um verbo no grego que traz a ideia de, olha, eu imploro em nome de Deus. Eu exorto solenemente vocês, conjuro diante de Deus, para que vocês me ouçam. Paulo não está falando sobre aquilo que ele gostaria, aquilo que ele quer somente, é a opinião de Paulo, mas ele está falando sobre algo que Deus quer que nós façamos. E aí a ideia que ele traz logo depois é que a gente não viva mais
como antes da nossa conversão, antes da nossa transformação, que nós não vivamos mais como no passado, quando éramos gentios, é a palavra que ele usa aqui, pessoas que estavam distantes do Senhor. Por que isso é importante? Porque muitas vezes nós temos a tendência de achar, não, mas isso não é para nós. Paulo não está escrevendo isso daqui, isso não tem validade para mim, é uma opinião de Paulo. E, na verdade, não é opinião de Paulo, é ensinamento do Senhor Deus. A gente pode ver o contrário disso quando Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, aí sim ele dá uma opinião dele, propriamente dita, em relação ao celibato ali. Aí Paulo ele faz questão de mostrar isso. A primeira carta dele aos Coríntios, no capítulo 7, o verso 12, ele fala, olha, mas aos outros eu digo, eu, não o Senhor. Então ali Paulo está dizendo a opinião dele, mas aqui nesse texto não é o caso. Paulo, além de falar, ele fala ainda em nome, ele usa o Senhor como testemunha daquilo que ele está falando, ou seja, há um peso nas palavras de Paulo a seguir nesse final dessa carta que ele está escrevendo. Porque ele vai tratar de coisas que são realmente importantes sobre a nossa caminhada cristã. Paulo vai tratar sobre a vida cristã a partir desse momento. E ele vê a importância, e ele sabe da importância que Deus quer dar sobre esses assuntos para a vida de cada um da igreja a que Paulo escreveu. E, consequentemente, a nós também, nos dias de hoje. Então nós temos que ter claro na mente que as coisas que nós estudaremos aqui, não é para nós seguirmos se nós quisermos, não é para nós aceitarmos ou não segundo a nossa vontade. É a orientação do Senhor para nós. É algo que o Senhor quer que nós façamos, que nós pratiquemos em nossas vidas. Então, dito isso, entendendo que essa orientação que Paulo traz à igreja é uma orientação vinda direto do Senhor, nós vamos então entender o que é que Paulo quer dizer quando ele fala que nós não devemos viver como vivíamos antes. Ele diz lá no verso 7, a segunda parte, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos, e assim ele continua. Ou seja, que nós não vivamos mais como antes da nossa conversão. Mas talvez você fale, mas pastor, como assim? Como que a gente vai conseguir viver como antes da nossa conversão? Algumas vezes nós entregamos a nossa vida para o Senhor, mas ainda continuamos olhando para trás. Ainda continuamos olhando para a maneira como nós éramos e temos muitas vezes saudade daquela vida, ou sentimos falta daquela vida passada que nós tivemos. E Paulo está tentando mostrar aqui como que era essa vida antes da conversão, antes de nós conhecermos ao Senhor, ou ele está tratando aqui especificamente dos gentios daquela igreja, qual era a maneira como eles viviam, e a gente vai perceber que isso é muito parecido com aquilo que nós vemos hoje na nossa sociedade. Paulo fala assim que nós não devemos viver como antes, por quê? Porque eles viviam na inutilidade dos seus pensamentos. O verso 17 ali, a segunda parte. O que é que significa essa inutilidade dos seus pensamentos? Primeira questão levantada por Paulo aqui quanto à antiga maneira de viver, ou a antiga forma como os gentios, ou aqueles que não conheciam a Jesus, é que os seus pensamentos, a sua vida, na verdade, era vivida simplesmente pela futilidade, sem valor, sem objetivo nenhum, na verdade. Ou então, se tinha objetivos, esses objetivos sem qualquer valor diante do Senhor, ou diante da eternidade, se nós podemos colocar assim. E uma coisa que nós precisamos entender é que essa inutilidade dos pensamentos não significa mais só sobre a nossa mente, mas a nossa vontade, os nossos desejos, as nossas ações estão envolvidas nisso que Paulo está dizendo aqui. Logo depois, no verso 18, aí sim Paulo está falando sobre a nossa mente, aquilo que nosso raciocínio, aquilo que nós pensamos, entendemos. Mas aqui, esse pensamento a que Paulo se refere, tem muito mais a ver com as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos desejos. É muito mais do nosso todo do que simplesmente a nossa mente.
Mas nós precisamos entender o que Paulo quer dizer sobre essa inutilidade. E talvez, para ficar um pouco mais claro, para a gente entender aquilo que Paulo quer dizer sobre esse povo na época, talvez fique mais fácil se nós entendermos como era a cidade de Éfeso, quando Paulo escreve, ou na época quando Paulo escreve. Se nós entendermos um pouquinho o contexto para qual Paulo escreve essa igreja, onde ela vivia, talvez a gente possa entender um pouquinho mais o que significa isso. Éfeso era o principal porto da Ásia, uma cidade portuária onde o movimento de pessoas vindo de todos os lugares era muito grande. Uma cidade portuária, vocês sabem muito bem que chegam de tudo e toda espécie de pessoas, de culturas, são misturadas ali naquela cidade. Então era uma cidade com uma movimentação muito grande de pessoas. Uma outra característica marcante da cidade de Éfeso é que ela era o centro do culto a Ártemis, a Diana dos Efésios, na verdade. E é interessante que esse templo, existia um templo bem grande naquela cidade, majestoso templo que existia naquela cidade, e também nesse templo, naquela região ali em Éfeso, haviam sacerdotisas, ou seja, prostitutas sagradas ali, que se vendiam, davam seu próprio corpo para serem prostituídas em honra a essa deusa, essa Diana de Éfeso. Então pensa bem a situação que era aquela cidade, o caos de uma certa forma que estava instalado naquela cidade. Uma população internacional habitava aquele lugar. Pessoas de todas as culturas, de todo o mundo, uma cidade que não estava necessariamente debaixo da exigência de Roma, ela tinha uma certa autonomia diante de Roma, e a gente percebe então que tudo isso fazia parte da vida daquelas pessoas. As pessoas então viviam numa terra, numa cidade onde as coisas aconteciam muito rápido, onde as novidades chegavam muito depressa, onde o pecado era muito forte, era muito aparente, era algo que as pessoas estavam convivendo o tempo todo com situações bem parecidas com aquilo que nós vivemos nos dias de hoje. E Paulo então escreve para aqueles irmãos, para aquelas pessoas, para que eles não vivessem na futilidade dos seus pensamentos. Ou seja, tudo aquilo que a cidade oferecia, todo aquele vislumbre que a cidade mostrava, era algo sem qualquer valor. Era algo que não tinha nada de sólido, de concreto naquela cidade. Com essas características, talvez fica mais fácil você entender aquilo que Paulo quer dizer com a futilidade da vida, os pensamentos que não têm nada de concreto, nada de bom em tudo isso. Uma vida completamente desregrada, onde as pessoas são envolvidas por tudo aquilo que o mundo e os seus encantos oferecem. Essa era a vida naquela cidade, onde as pessoas podiam encontrar de tudo, onde as pessoas ficavam vislumbradas com toda essa situação, com tudo aquilo que aquela cidade poderia oferecer para as pessoas. E é interessante quando nós lembramos daquilo que João, na sua primeira carta, escreve no capítulo 2, o verso 15 e o 17, João diz algo bem forte em relação a essas coisas que o mundo nos oferece. Ele diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. João, aqui na primeira carta, nesse capítulo 2, o verso 15 e o 17, ele nos dá um retrato exatamente daquilo que Paulo está escrevendo a esses crentes em Éfeso. Quando Paulo está dizendo, olha, eles não vivam mais como no passado, quando vocês estavam sendo levados por esse tipo de paixão, por esse tipo de desejo, por esse tipo de força, que é aquilo que o mundo oferece.
que são os desejos transitórios, que são os desejos passageiros, que são as coisas efêmeras que o mundo aproveita, que ele mostra para nós e coloca muitas vezes como algo de valor ou algo pelo qual nós devemos buscar, nós devemos cobiçar, nós devemos trabalhar, nós devemos nos envolver. Todas essas coisas que o mundo oferece, todas essas oportunidades, essas facilidades que estão em contraponto com aquilo que Deus quer de nós, tudo isso nós devemos abandonar, nós não devemos mais viver assim, porque nós somos resgatados por Jesus. Nós não devemos mais olhar para esse passado com a saudade, com aquela ideia de, olha, eu tenho tanta falta, eu sinto tanta falta da minha vida do passado. Nós não devemos fazer isso. Paulo está exortando esses irmãos a não mais viverem dessa forma. Deve haver uma diferença entre as pessoas que não conhecem a Jesus e aqueles que já se entregaram, já se renderam a Cristo. É algo que é nítido, é algo que é claro, os nossos valores já são outros. Nós temos hoje, então, um objetivo claro, nós temos, então, uma segurança clara, nós temos, então, alguém onde nós podemos mirar e onde nós podemos entregar a nossa vida e lutar para vivermos conforme a sua vontade. Mas ele também continua, no verso 18, dizendo o seguinte: eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento do seu coração. Outra característica daqueles que estão sem Cristo é que os seus corações não podem chegar a Deus por causa do seu pecado. A vida que esses homens e mulheres viviam ali em Éfeso, com todas essas oportunidades, com todas essas situações caóticas, de uma certa maneira, que eles estavam vivendo, os levava a viver uma vida de pecado, e uma vez que eles não conheciam ao Senhor Jesus, eles estavam impedidos de ter acesso, de conhecer e de buscar a Deus por causa da cegueira espiritual que eles viviam. Seu coração está endurecido, pois não foi transformado ainda, longe de Deus. Isso faz com que os seus pensamentos e ações sejam exatamente o contrário àquilo que Deus ensina. Será que nós não estamos vivendo exatamente a mesma situação nos dias de hoje? Quantas e quantas vezes talvez você tenha passado por alguma situação onde pessoas tenham chegado para você e falado: você é maluco porque você vive dessa forma. Você é doido porque você não se entrega no carnaval, você não faz isso, você não faz aquilo, porque qual é o problema? Todo mundo faz, é o que é o normal. Esse é o pensamento daqueles que não conhecem ao Senhor. Esse é o pensamento daqueles que estão cegos espiritualmente. Não é algo que eles o fazem por vontade somente, mas é porque eles não conseguem entender aquilo que Deus quer de nós, quais são os valores que nós acreditamos, quais são os valores que nós temos para nós. E é interessante que Paulo, para falar sobre isso, ele fala que eles estão obscurecidos, do entendimento, separados por Deus, eles estão longe de Deus devido ao endurecimento do coração. A palavra que ele usa aqui, uma palavra no grego que significa que uma coisa coberta, uma cobertura com calo, é até usada na área da saúde, quando um osso se quebra e no momento que aquele osso é calcificado, forma-se um calo ao redor daquele osso, até mais duro do que o próprio osso. Essa é a ideia que Paulo está dizendo aqui. Que o coração das pessoas que não conhecem ao Senhor Jesus, o coração das pessoas que estão entregues ao pecado se torna extremamente duro, insensível à palavra do Senhor. E é por causa dessa situação é que nós sofremos, é por causa dessa situação é que as pessoas reagem tão fortemente contra uma forma de viver diferente daquela que eles percebem. Então nós precisamos entender que o homem que conhece ao Senhor, a pessoa transformada por Cristo, ela tem
o coração sensível à palavra do Senhor e deve estar longe daquilo que desagrada a Deus. O contrário daqueles que não o conhecem, o contrário daqueles que têm uma percepção deturpada daquilo que é correto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, o verso 14, Paulo fala: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Paulo está dizendo aqui para os Efésios: olha, antigamente vocês também achavam loucura aquilo que eu estou dizendo. Antigamente vocês também achavam que a vida que vocês estavam levando, embebecidos em tantas coisas erradas, torpes, era o natural, era o normal, era assim que deveria ser vivido. Mas vocês foram alcançados pelo Senhor Jesus, então vocês tiveram uma transformação na sua vida. A sua mente foi aberta e agora vocês podem enxergar com clareza aquilo que é o correto. Vocês podem enxergar agora com clareza aquilo que é certo. Mas aqueles que estão ainda isolados, aqueles que ainda estão cegos e não podem enxergar com clareza, essas pessoas estão duras em seu coração, insensíveis àquilo que Deus está fazendo, insensíveis à forma como nós vivemos. Isso é algo que nós precisamos pensar. Como é que nós estamos vivendo? Será que realmente nós entendemos e temos percebido a diferença entre a nossa vida de hoje e a nossa vida do passado? Entre aquilo que eu entendo hoje da palavra e aquilo que eu entendia do passado? Mas ele fala também no verso 19, Paulo, ele continua na crescente desse ensino dele, dizendo que essas pessoas, por causa do pecado e da dureza do seu coração, da sua mente fechada, essas pessoas perderam toda a sensibilidade. O verso 19 diz: tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda a espécie de impureza. Paulo prossegue mostrando progressivamente como a falta de ação do Espírito Santo na vida humana o leva mais e mais longe de Deus. O pecado causa um efeito devastador na vida do homem, o torna insensível e, pior, nos torna propensos a satisfazer de qualquer forma os desejos mais vis que nós temos. Porque nós não entendemos como algo errado, não entendemos como algo que ofende a Deus. O homem natural é assim. Ele não o faz por maldade, ele não o faz porque realmente tem a intenção de ofender, ele o faz por desconhecimento. Ele o faz porque é o seu desejo natural, o desejo do pecado que habita em nós desde a queda lá no Éden. É algo que faz parte da natureza humana, uma vez que o homem nasce e é concebido em pecado. E é interessante que Paulo, quando ele está tentando falar sobre essa insensibilidade que os homens têm, eles perdem toda a sensibilidade em relação àquilo que é a vontade de Deus, ele usa aqui duas palavras. Ele fala que quando as pessoas perdem essa sensibilidade, elas se entregam à depravação e depois cometem com toda avidez toda sorte de impureza. E a palavra que ele usa aqui para depravação é uma palavra que significa carnalidade, luxúria, né? Uma lascívia, uma luxúria desenfreada, na verdade. O homem, no seu estado natural de pecado, ele aos poucos, ele vai se deixando dominar pelos seus desejos cada vez mais. E esses desejos são cada vez maiores e cada vez vão se tornando mais insaciáveis. Talvez no início a pessoa sente vergonha por algo que está fazendo, mas com o passar do tempo, nem isso mais a pessoa sente, ela já nem mais se importa com aquilo que está fazendo. Meus irmãos, nós podemos ver isso na sociedade hoje de uma forma muito clara.
Algumas coisas que, alguns anos atrás, ninguém podia nem sequer mencionar por ser algo vergonhoso, por ser algo ofensivo, hoje é tão comum, é tão simples, e você encontra e vê em todos os lugares e parece que ninguém mais se importa. Nós perdemos a sensibilidade, nós nos tornamos insensíveis. E essa é uma pior desgraça que o pecado faz em nossa vida. Quando nós cultivamos o pecado, por menor que seja, esse pecado vai endurecendo o nosso coração, ele vai nos cegando, ele vai fazendo com que a gente perca essa sensibilidade em relação à palavra do Senhor, e acaba que, com o passar do tempo, nós percamos até mesmo a vergonha de praticarmos tais atos, e achamos isso tudo normal. Paulo está dizendo a esses irmãos em Éfeso para que eles não vivessem mais como no passado. E essa era uma característica do passado daquelas pessoas, que elas se entregavam às suas paixões, elas se entregavam à lascívia, elas se entregavam à carnalidade, elas se entregavam a uma luxúria desenfreada. E Paulo está dizendo que aqueles que perdem essa sensibilidade, perdem até mesmo a vergonha de praticar tais atos na frente das pessoas. É como se elas voltassem a ser quase como um animal, que não tem vergonha de nada, é tudo normal, tudo faz parte da vida. Foi para isso que nós fomos criados, essa é a nossa natureza. Meus irmãos, será que algumas vezes nós não estamos permitindo algumas coisas parecidas na nossa vida? Mas ele também continua, ele fala que essas pessoas cometem com avidez toda a espécie de impureza, e essa palavra que ele usa para impureza é uma palavra que está se referindo aqui a um desejo ganancioso de ter mais, uma cobiça, avareza, algo que faz parte da natureza humana. Essa característica que vemos aqui nesse relato de Paulo faz aqueles sem Deus que são movidos por uma satisfação pessoal, algo só para eles, um egoísmo exacerbado. Aquela síndrome do tio Patinhas, lembra? Sempre eu preciso um pouco mais. Quanto é o suficiente? Um pouco mais. Essa é a ideia que Paulo está dizendo sobre as pessoas que viviam no passado, sobre a nossa velha natureza. Não nos conformávamos, não nos contentávamos com aquilo que nós tínhamos, sempre estávamos em busca de mais. Quer seja na nossa área sexual, quer seja na nossa área financeira, quer seja no status que alcançamos, quer seja em todas as áreas. Nunca estávamos satisfeitos com aquilo que nós somos. Estávamos sempre em busca de algo mais. O problema do pecado é que nós nunca encontramos satisfação plena. Porque qualquer coisa que nós fizermos com o passar do tempo não é mais o suficiente e vamos aumentar um pouquinho a dose. É a mesma coisa que acontece com pessoas que estão presas, dominadas por algum tipo de vício. No início a pessoa usa uma droga ilícita, escondido, com vergonha, porque sabe que está errado. Então ele faz aquilo no secreto, escondido de todo mundo, à vista de qualquer pessoa. Mas com o passar do tempo, ele usa uma vez, usa 2 vezes, 3 vezes, 4 e assim por diante. E o desejo aumenta, a vontade aumenta e a censura já não é mais suficiente. E com o passar do tempo, essa pessoa faz qualquer coisa para obter aquele momento, aqueles minutos, horas de satisfação, de êxtase. E ela já não mais se importa com as pessoas que estão ao seu redor, ela não mais se importa com a sociedade na qual ela vive, ela não mais tem vergonha daquilo que ela faz. Assim é a vida com o pecado. Nós somos transformados, nós somos machucados de tal forma que nós vamos perdendo essa sensibilidade. Paulo, escrevendo a Timóteo na 2ª carta, o capítulo 3, o verso de 1 a 5, Paulo faz um retrato, parece perfeito, sobre a vida na sociedade, sobre aquilo que a sociedade é quando está no pecado. Paulo diz o seguinte: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos,
avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afaste-se. Paulo ele mostra, com essa carta que ele escreve para Timóteo tanto tempo atrás, como era a vida comum aos gentios sem Cristo. É dessa forma que as pessoas que não têm a Cristo vivem. É a vida natural daqueles que não conheceram o Evangelho. Mas Paulo está dizendo aqui, escrevendo uma carta para crentes, para as pessoas que já experimentaram a graça salvadora do Senhor Jesus, que já tiveram as suas vidas transformadas pelo Senhor. Ele está dizendo, olha, vocês que já tiveram a vida transformada, não vivam mais como vocês viviam no passado. E meus irmãos, se Paulo está escrevendo isso, é porque essa é uma possibilidade para cada um de nós. Isso é algo que pode ser verdade na sua vida ou na minha vida. Como é que nós temos vivido? Como é que nós temos caminhado a nossa vida cristã? Será que ainda nós temos resquícios em nós daquilo que nós éramos no passado? Será que a nossa mente já está tão cauterizada que a palavra de Deus já não penetra mais o nosso coração e já não tem poder para transformar e para mudar a nossa vida? Será que nós somos levados pelos nossos pensamentos cauterizados, duros, onde a palavra de Deus não faz a diferença em nós? Será que nós achamos que aquilo que o mundo oferece é melhor do que aquilo que a palavra de Deus oferece para nós? Talvez nós estejamos vivendo dessa mesma forma. Paulo, no verso 20, o verso 21, ele diz o seguinte: todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, olha, mas vocês não são assim. Vocês não devem ser assim. Não foi assim que vocês aprenderam, não foi por isso que Cristo morreu na cruz do Calvário por vocês. Aquilo que ele fez na cruz foi para libertar vocês dessa velha vida. Aquilo que ele fez na cruz do Calvário foi para que nós tivéssemos uma nova vida, uma nova perspectiva de vida. E olha, meus irmãos, uma coisa que nós precisamos entender é que ele não está falando aqui somente sobre ter uma vida moral diferente. É diferente disso. Quando nós olhamos aquilo que Paulo também escreve aos Coríntios, no capítulo 5, segunda carta, o verso 17 ao 18, ele fala assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. O sacrifício de Jesus nos transforma, ele faz uma diferença dentro do nosso coração completa. Ele não só nos dá uma perspectiva diferente, ele não só nos dá uma alegria diferente, mas ele nos dá também uma nova vida. Nós deixamos de estar longe, nós deixamos de ser mortos em nossos delitos e pecados para pertencermos a uma nova natureza. O poder do pecado já não tem mais domínio sobre nós. Ou não deveria ter domínio sobre nós. O sacrifício de Cristo faz com que os nossos olhos sejam abertos para essas coisas e possamos ter clareza sobre a situação que nós vivíamos no passado e como vivemos hoje. Mas o verso 22, Paulo continua dizendo, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. É interessante que Paulo lhe fala que, olha, Cristo morreu na cruz por vocês, mas vocês têm uma responsabilidade a fazer. Tem algo que vocês precisam fazer.
O Senhor Jesus abriu a sua mente, o Senhor Jesus entrou no seu coração, Ele transformou a sua vida, Ele trouxe uma nova perspectiva, mas e o que é que você vai fazer com tudo isso? Qual é a sua responsabilidade diante disso? E Ele diz então que nós devemos nos despir do velho homem, nós devemos nos abandonar aquela roupa velha, antiga, roupa que nós usávamos. Ele mostra, Paulo agora, um contraste entre aquilo que devemos experimentar na nossa caminhada cristã com aquilo que nós éramos no passado. Deve haver uma diferença, deve haver algo diferente em nós quando nós aceitamos ao Senhor Jesus. E Paulo fala que nós devemos nos despir daquele homem, porque aquele homem era enganado, ele era levado por situações de engano. Ele fala assim no verso 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, ou seja, que se deixa levar por um coração enganoso, um coração que não está na presença do Senhor e que não vive para o Senhor. Jeremias, no capítulo 17, o verso 19, ele diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? O nosso coração, o nosso desejo ainda sofre as consequências do pecado. As nossas motivações ainda sofrem com a consequência da queda. Ainda somos enganados pelos nossos desejos, ainda somos enganados pelas nossas emoções, ainda somos enganados pelos nossos pensamentos, então nós precisamos lutar contra isso, nós precisamos abandonar aqueles antigos pensamentos, abandonar aquela velha forma de viver para vivermos uma nova vida. É isso que Paulo está dizendo aqui, é isso que ele quer falar para nós. Mas quando nós pensamos que nós devemos fazer isso, isso envolve esforço. Não é simplesmente orar e falar, Senhor Deus, me livra. Depende que eu me esforce para fazer isso. Na primeira semana, quando eu assumi aqui na IBASP, em 2017, eu estava no meu escritório e pela manhã chegou um rapaz. E esse rapaz tocou a campainha bem cedo, umas 8 horas da manhã. E a Adri atendeu e ele falou, olha, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Aí a Adri me chamou, eu levei esse rapaz lá para a minha sala e nós começamos a conversar, eu e ele. E aquele rapaz estava me dizendo que ele havia passado 2 dias se drogando. Havia 2 dias que ele estava usando drogas e ele tinha perdido o emprego, tinha abandonado o emprego, tinha abandonado a noiva, tinha abandonado a família, estava 2 dias caminhando e usando drogas. E aquele rapaz estava na minha sala chorando copiosamente, a tal ponto que o lugar onde ele estava sentado estava ficando com poça, molhado, de tanto que ele chorava. E ele estava pedindo, pastor, ora para que Deus tire de mim completamente a vontade de usar droga. Como se fosse algo mágico. Como simplesmente orando e falando, olha, agora, a partir desse momento, eu não quero mais ter o desejo, eu não quero mais ter a vontade de pecar. Meus irmãos, não é isso que acontece na nossa vida. A realidade é que o pecado, ele está ali, o desejo, ele está ali, mas nós precisamos lutar para enterrá-lo. Nós precisamos lutar para afastá-lo de nós. Quando Paulo escreve lá em Coríntios, no capítulo 9, o verso 24 ao 27, falando sobre a vida dele, falando sobre o ministério também, sobre a luta contra o pecado, Paulo também diz o seguinte, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio, correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando a outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ser
reprovado. É essa a ideia que nós devemos ter em nossa mente na nossa luta contra o pecado. Nós estamos numa caminhada e nós precisamos lutar para conseguir chegar no final dessa caminhada. O pecado está do nosso lado, a nossa antiga vida está do nosso lado, nos chamando para voltar. Mas nós precisamos resistir, nós precisamos lutar, nós precisamos abandonar aquilo que nós éramos. Ter uma nova vida, o Senhor Jesus já fez essa transformação em nós. Ele já pagou o preço do nosso pecado. Mas nós precisamos nos esforçar, como Paulo diz aqui em Coríntios, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando a outros eu mesmo não venha de alguma maneira a ser reprovado. Se nós queremos alcançar a nossa meta, se nós queremos alcançar o Senhor, se nós queremos ser parecidos com Jesus, nós precisamos lutar. Nós precisamos esforço, abandonar a nossa velha natureza. É o que Paulo está dizendo aqui nesse verso 22, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se, a abandonar, tirar aquilo que vocês eram. Esqueçam o seu passado. Olhem para uma nova vida, estejam vivendo de uma nova maneira, estejam entregando-se de uma nova forma. E o verso 23 ele diz, a despir-se do velho e a serem renovados no nosso modo de pensar. Sabe o que é mais interessante nisso tudo? É que Paulo não está dizendo aqui para que nós mudemos a nossa aparência externa. Porque isso qualquer um pode fazer, quer conhecendo ao Senhor Jesus ou não. Todos nós podemos ter uma vida nova, podemos ter um novo jeito de agir. Mas o que Paulo está dizendo é que nós devemos ser renovados na nossa forma de pensar. É aqui que funciona a situação. É aqui que a coisa deve ser transformada. O Senhor Jesus mudou a nossa vida, o Espírito Santo habita em nós, nós temos consciência daquilo que nós devemos fazer, nós devemos então querer servir a esse Deus. E aí sim, através das nossas ações, através das nossas vidas, sermos transformados. É o que Paulo fala lá em Romanos, capítulo 12, o verso 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, não estou dizendo aqui que você tem que se esforçar para ser um bom crente. Eu não estou dizendo aqui que você tem que se esforçar para não falar mais uma palavra errada. Eu estou dizendo aqui para você não se esforçar somente para não ter uma atitude ruim no trânsito, para que você seja uma pessoa exemplar. Não, não é isso. O que nós precisamos nos esforçar para abandonar a vida do passado é porque nós queremos ser parecidos com Jesus. É isso que Paulo está ensinando nesse texto. Ele está dizendo que a nossa antiga vida deve ser abandonada porque hoje nós queremos ser como Cristo, iguais ao Senhor Jesus. É o que ele diz no verso 24. A revestir-se de um novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Essa consequência da transformação da nossa mente, do nosso modo de ver e entender a nossa salvação, ela nos leva a uma nova atitude de vida. Nós buscamos ser semelhantes a Deus em justiça através da sua verdade, através da palavra. Nós não obedecemos simplesmente a regras para serem como se fossem ordens. Nós o fazemos por amor, para sermos semelhantes ao Senhor Jesus. Meus irmãos, esse ensino de Paulo é um desafio para cada um de nós. Deixar a velha vida, abandonar a nossa antiga forma de viver e sermos mais parecidos com o Senhor Jesus é algo que exige esforço de cada um de nós. Não é simplesmente nós orarmos e falarmos, bom, agora se resolveu e agora as coisas estão bem. Exige com que nós, a cada dia, mortifiquemos os nossos desejos, mortifiquemos a nossa carne e busquemos ser semelhantes ao Senhor Jesus. Exige de nós atitudes a serem tomadas para que a gente seja parecido com Cristo.
abandonar nossa velha natureza, abandonar aquilo que nós fazíamos. Gálatas, no capítulo 2, o verso 20, Paulo tem uma frase que muitas e muitas vezes eu tenho falado aqui, e deve ser uma verdade, ou devemos buscar essa verdade em cada um de nós. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim mesmo na cruz. Será que você consegue olhar para esse texto e responder ou dizê-lo ao Senhor da mesma forma? Que você conseguiu abandonar a sua vida do passado e agora está vivendo para honrar e servir ao Senhor Jesus? Esse é o ensino que Paulo tem trazido para nós. Esse é o desafio que Paulo começa a colocar diante de nós. E a partir desse texto nós vamos começar a ver que Paulo vai aprofundar ainda mais aquilo que nós devemos mudar, a maneira como nós devemos mudar a nossa vida, reagir diante da nossa vida. Meus irmãos, que esse desafio seja algo marcante para você, que você possa servir ao Senhor Jesus e abandonar a sua velha vida. E se você ainda está vivendo uma vida dupla, começa a orar, começa a buscar, começa a trabalhar para que você seja mais parecido com o Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Meus irmãos, como foi gostoso participarmos desse culto. Espero que o Senhor Deus tenha falado ao seu coração, tanto quanto Ele falou ao meu coração durante esse tempo, com as músicas, com a palavra, que realmente nós possamos ter uma semana abençoada na presença do Senhor. Gostaria realmente de pedir que você continuasse a participar dos nossos cultos, assistindo os nossos cultos pela internet, participando também dos nossos momentos de intercessão que acontecem todos os dias às 9 horas da noite, onde você recebe ali os pedidos de oração, que você com a sua família esteja juntos, orando por aqueles pedidos que temos colocado. Também nas quartas-feiras, o nosso momento de culto e intercessão também, que você participe desse tempo. Tem sido muito gostoso ver aquilo que Deus tem feito e perceber a forma como Deus tem conduzido as situações ao nosso redor. Mas também eu quero pedir nesse momento que você também esteja orando ao Senhor, para que o Senhor Deus esteja preparando o nosso coração, o seu coração, também para podermos cultuá-lo presencialmente quando assim for possível. Que você esteja orando por isso, para que a gente tenha condições, tenha sabedoria de ver o momento oportuno para nós retornarmos aos nossos cultos. Algumas igrejas já retornaram, então estamos aguardando também para que a gente tenha condições de fazê-lo de uma forma segura, uma forma que realmente seja boa e que possa trazer bom testemunho também aos irmãos aqui ao redor, às pessoas aqui ao redor. Mas, meus irmãos, eu gostaria de orar encerrando esse culto, agradecendo ao Senhor e principalmente pedindo que
o Senhor Deus nos ajude a colocarmos em prática a palavra que ouvimos hoje. Que a nossa vida de crente, a nossa forma de viver esse evangelho seja autêntico e possamos deixar de lado, deixar para trás tudo aquilo que nós éramos antes de conhecer ao Senhor. E temos uma experiência real, nova com Jesus, onde o nosso testemunho não seja simplesmente um conjunto de leis morais, mas sim que seja uma nova perspectiva em relação à nossa vida. Que o Senhor Deus fale conosco durante essa semana. Muito obrigado pela sua participação, meus irmãos, muito obrigado por todos vocês que estão participando, vendo, assistindo esse culto pela internet. Que o Senhor Deus os abençoe durante essa semana. Vamos orar, meus irmãos. Ó Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse culto. Nós te louvamos, ó Deus, pela tua graça, Senhor, e pelo teu amor, ó Pai, que nos permitiu, Senhor Deus, um dia nos achegarmos ao Senhor, ó Deus, e sermos transformados, ó Pai, pela tua palavra, Senhor, sermos transformados, ó Deus, pela ação do teu Espírito Santo em nós. Obrigado, ó Pai, pela tua misericórdia que nos alcançou, Senhor Deus, e nos deu esse livre acesso ao Senhor, onde podemos entendê-lo, ó Pai, onde podemos, ó Deus, cultuá-lo, Senhor, onde podemos, Senhor Deus, saber, ó Pai, daquilo que agrada ao seu coração, Senhor Deus. E queremos pedir, ó Deus, que o Senhor nos ajude, ó Pai, nessa caminhada cristã. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a entendermos e a buscarmos a cada dia, ó Deus, a tua vontade. A cada dia, Deus, buscarmos, ó Deus, sermos mais parecidos com Jesus. Ó Deus, que realmente nessa semana, ó Pai, o Senhor fale ao nosso coração, continue a falar no nosso coração, para que possamos, ó Deus, testemunhar do Senhor, para que as pessoas ao nosso redor possam ver a diferença que o Senhor Deus fez em nós. Não porque somos merecedores, Pai, mas por causa do teu amor que alcançou a cada um de nós. Ó Deus, que o Senhor nos abençoe nessa semana, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, ó Deus, que o Senhor esteja com cada um dos nossos irmãos, guardando, protegendo, ó Deus, e cuidando, ó Pai. Ó Deus, pedimos isso, Senhor Deus, para que o Senhor esteja conosco, ó Pai, e o fazemos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a santa consolação do Espírito Santo estejam sobre vós, hoje e todo sempre. Amém e amém. Meus irmãos, que Deus os abençoe, que vocês tenham uma excelente semana na presença do Senhor.